Então, olá, aqui é o professor Beto, essa aula sendo gravada para os alunos do sétimo ano, sétimos anos A e B da Escola Agrícola Carlos Reis Funke. Vamos lá, então vamos falar hoje nessa aula que é para o módulo dessa semana, sobre o conjunto dos números racionais, cujo símbolo é o R. Não, mentira, é o Q. Símbolo Q. E eu já vou explicar por que o símbolo dos racionais é o Q e não o R. Bom, um dos motivos é porque tem os reais e o símbolo dos reais é o R. Então, não dá para ser o mesmo símbolo, né? Bom, quando eu falo conjunto de números, eu estou pegando os números que existem, que a gente conhece, e dividindo eles em grupos, né? Então, o número racional é todo número que pode ser escrito como divisão de dois números inteiros. Fácil, tranquilo? Beleza? Posso fazer a prova? Não, né? Então vamos explicar o que é isso. Os números naturais são os números mais básicos, tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, infinitos. Infinitos são números que não têm nenhuma parte quebrada, como o pessoal diz, né? Não tem 1,8, não tem nada disso. São números inteiros, positivos e mais o zero. Então são naturais, beleza? Beleza. Quando eu falo que o número racional é o número que pode ser escrito como uma divisão de dois inteiros, é o seguinte: prove que zero é racional. Então, zero é natural. Tem um símbolo de pertence. Zero pertence aos naturais. Zero é racional. Zero pertence. Olha, hein? O símbolo de pertence é assim, curvadinho, hein? O pessoal que escreve desse jeito está errado, tá? Tá bem errado. Então, zero pertence aos racionais. Beleza? Beleza. Só que eu falei como provar que o zero é racional. Lembrando que eu preciso escrever uma divisão de dois inteiros que dê zero. Muito fácil. Zero é um número inteiro. Zero dividido por 2 dá quantos? Tcharam, zero. Eu tenho zero dividido por 2 dá zero. Então, zero é um número inteiro, 2 é um número inteiro, portanto, zero é racional. Prove que o 4 é racional. Bom, pega um número inteiro, divide por outro número inteiro e deu 4. 8 é inteiro, 2 é inteiro, 4 é racional, porque ele é resultado da divisão de dois números inteiros. Lembrando que essa fração é divisão, 8 dividido por 2, beleza? Beleza, então, continuando. Então, todo número natural é racional também. Os inteiros é a continuação dos naturais, só que pegando os negativos. Então, pega o zero, todos os números naturais positivos, e pega todos esses números negativos também, números inteiros. Só costuma dizer que o número inteiro é um número sem vírgula, né? Número inteiro. Mas, então, vamos provar que todo número inteiro é racional. Como que eu provo? Pego o número inteiro e faço uma divisão com dois inteiros. Então, vamos pegar aqui. 9 negativo é um número inteiro. 3 é um número inteiro também. Eu vou botar o símbolo dos inteiros. E qual é o resultado dessa divisão? A regra de sinais, a divisão dá divisão, né? Menos com mais dá menos. Sinais diferentes é menos. Regra da divisão é da conta de vezes. Então, pronto, está provado que o 3 negativo é um número racional. Beleza? Se eu escrever uma divisão com dois inteiros, o número que é o resultado da divisão é racional. Além, claro, também é inteiro, ele é inteiro e ele é racional também. Certo? Então ele faz parte de dois times, o time dos inteiros e o time dos racionais, cujo símbolo é o Q. Por quê? Bom, alguns já devem ter matado a charada. Por que o símbolo dos racionais
dos racionais é um quê? Porque como é que nós provamos que esses números são racionais? Esses. Como é que nós provamos? Usando uma divisão. E o resultado da divisão se chama, pessoal aí do quinto ano, né? Olha lá, lembrando aí, eu acho que é quinto ano que aprende isso. Quociente. Por isso, o símbolo dos racionais é a letra Q. Q de quociente, Q de resultado de uma divisão. Claro que essa divisão tem que ser com dois números inteiros. Mas tem outros racionais que não são inteiros. Exemplo, 0,8, 5 sextos, 9,324, 0,8888, infinito. Então, qualquer número decimal que termine assim, né, tem uma representação finita, tem fim, ele é racional. Como é que eu provo? Com uma divisão. 8 dividido por 10 é quantos? 0,8. Então, 8 é inteiro, 9 é inteiro, portanto, 0,8 é racional. Está provado, ó. Inteiro, inteiro, racional. Está provado. 5 sextos, eu nem preciso fazer nada. 5 sextos é racional. Por quê? Porque 5 é inteiro e 6 é inteiro. Se a divisão é com dois inteiros, o resultado é um número racional. Aqui basta eu fazer 9.324 dividido por 1.000. Se eu fizer essa continha, dá 9,324. Portanto, inteiro, inteiro, este número é racional. E esse número aqui? Bom, é chamado dízima periódica. Por quê? Porque nós temos um sistema decimal, dízima, vai repetindo, por isso é periódico. E é infinito. Então é 8888, infinito. Se você colocar isso aqui na calculadora, o resultado será 0,888888, até não ter mais espaço na calculadora. Mas é infinito, 88888. Então, 8 é inteiro, 9 é inteiro. Portanto, este número é racional. Beleza? Então, os racionais, cujo símbolo é o quê? E vem da palavra quociente, tem todos os números negativos, inteiros, o zero, todos os inteiros positivos, que também são naturais. Tem no meio desses números aqui, números com vírgula, né? Números na forma de fração. Vamos fazer aqui um exemplo. Beleza? Então, número racional, então tem infinitos números, são os números que a gente mais usa, são os racionais. Beleza? Muito bem. Agora, só uma curiosidade, eu posso escrever o mesmo número de várias formas. Por exemplo, 8 dividido por 100 dá 0,08. Certo? 8 dividido por 100 eu posso escrever na forma de fração. 8 dividido por 100. E 8 centésimos, ou 8 dividido por 100, eu posso escrever como porcentagem. Ó. Esse 100, na revisão aí do sexto ano, trocado pelo símbolo de porcentagem. Mesma coisa eu posso fazer aqui, ó, 25 dividido por 100. Sempre que tiver duas casinhas, posso dividir por 100. Então, eu vou ter 25 dividido por 100, 25 centésimos, 25 por cento. A porcentagem é uma forma de escrever o número, tá certo? Então, esse símbolo de porcentagem está no lugar do 100, beleza? Beleza. Continuando, módulo ou valor absoluto. É o número sempre positivo, tá? Porque geralmente módulo eu considero uma distância, eu vou falar depois da reta numérica. Então, sempre positivo, valor absoluto ou módulo, é a mesma coisa. Então, positivo, é um número, só que sempre positivo. O módulo se lê, esse símbolo aqui a gente lê, módulo de 5 terços é 5 terços. Módulo de 1/2 negativo é 1/2. Sempre positivo. O módulo, sempre positivo.
Qual é o módulo de 8,9? É 8,9, sempre positivo. Qual é o módulo de 8 décimos negativo? 8 décimos positivo. Então, módulo e valor absoluto é sempre positivo. Não tem o que errar. E simétrico? Simétrico é número oposto. Então, o oposto desse 9,8 é menos 9, é oposto. Então, simétrico é oposto. Como meus olhos são simétricos em relação ao meu nariz. Meu narizinho aqui, né? Narizinho, né? Isso é bondade. Então, um olho é simétrico ao outro em relação ao nariz. Então, simétrico estão em lados opostos, ok? Então, o oposto de um positivo é o negativo, o oposto do negativo é positivo, e assim por diante. Ó. Sempre o sinal oposto. Positivo, negativo, negativo, positivo. Tá vendo? Não é difícil, né? Beleza? Lembrando que no positivo eu não preciso botar o sinal de positivo. Se não tiver sinal, é porque é positivo. Beleza? Módulo, sempre positivo. Simétrico é sempre o oposto. Simétrico e oposto de um número é a mesma coisa. Beleza? Então, são os números simétricos. E vamos para a reta numérica, para finalizar essa aula. A reta numérica é quando eu pego esses números e faço uma correspondência com desenho. Uma reta é um desenho. Cuidado, hein, gente, porque teve atividades com retas, né? Isso sempre acontece. O aluno vai fazer a reta, faz sem régua. Então não é reta, é uma torta numérica. Outra coisa, reta numérica tem que ser com régua. Outra coisa, a distância entre os números inteiros tem que ser igual. Então não vai fazer uma reta primeiro, não vai fazer uma torta numérica, não vai colocar o menos 4 aqui, o menos 3 aqui, aí o menos 2 aqui, fica aquela bagunça. Acredite, tem muita gente que faz isso. Então, olha essa reta aqui, ó, que eu peguei da... Ali, deixa eu ver... Escola Comunicação, acho que é isso. Olha só que reta bonitinha. É assim que tem que estar as retas, tem que estar as retas no caderno de vocês, nas atividades, quando copiar o conteúdo também. Reta numérica não é torta numérica e as distâncias de números inteiros. Então, quando eu tenho uma imagem geométrica, é os pontos ali. O desenho é a imagem geométrica. E a abscissa é o número que o desenho representa. Então, geralmente, um ponto, tipo o 3, eu vou colocar um ponto ali. Vou dar um nome para esse ponto, ponto A. Então, A é a imagem geométrica de quem? Do 3. E a abscissa é o número. Então, a abscissa do A. Quem é a abscissa do A? É o 3. Então, a imagem geométrica é o ponto. Geralmente, a gente dá um nome para ele com uma letra maiúscula. Pode ser A, pode ser B, pode ser C, né? Pode ser qualquer letra, geralmente maiúscula. Imagem geométrica. Que é um desenho, não deixa de ser um desenho. E a abscissa é um número. Então, que número que é o A? É o 3. A abscissa do A é o 3. Vou fazer um exercício aqui. Ó. Qual é a abscissa do A nesse desenho aqui? A abscissa do A é o valor do A. Veja que ele está esse pontinho, um pontinho azul, bem em cima do número 2. Muito bem. Qual é a abscissa do ponto B? Já botei o valor ali. A abscissa do ponto B é 3,6. Então, veja, é uma correspondência. Você tem os números e joga eles num desenho. É um desenho, uma imagem geométrica, é um desenho. Então, a abscissa é o valor. O valor do A é a abscissa do A. O valor do B é a abscissa do B. E a imagem geométrica é o nome que eu dou para o ponto que está representando o número. Por exemplo, nesse ponto ali, qual é a imagem geométrica do número 3? O número 3, ele está sendo representado pela letra C. Então, a imagem geométrica do 3, nesse desenho, é o C. Pode mudar, eu faço um outro desenho e boto outra letra, mas nesse desenho é o C. Qual é a imagem geométrica do número 1/2? Tá ali, ó. O meio está representado pelo ponto D. Então, a imagem geométrica é o ponto que está representando o número. E a abscissa é o número que está representando o ponto, ao contrário. Beleza? É isso, gente. Então, acho que com essa explicação, o pessoal
pode fazer algumas atividades lá do nosso módulo, beleza? Qualquer dúvida, pode deixar o seu comentário aqui no YouTube, lá no Google Sala de Aula, enfim, beleza? Fique com Deus, um abraço, até a próxima aula.